Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão por aí? Tudo tranquilo? Nós estamos aqui com mais um convidado, dessa vez o Marcelo, nosso colega franqueado aqui de BH, com um nome que eu particularmente acho lindo, Remax Rios. Estou ladeado aqui pelo Alexandre Cota, essa jovem lenda aqui do nosso mercado imobiliário de BH também. Oh, que honra, tamo junto. E vamos bater aquele papo descontraído, sem roteiro, de forma muito espontânea aqui. Vamos entreter vocês aí com o assunto do momento, né? Que é o crescimento vertiginoso aí que a Remax vem experimentando aí no Brasil. E, de certa forma, a gente já percebe os efeitos desse crescimento. É uma rede que vem educando o mercado imobiliário, sob a ótica aí do mercado norte-americano, onde tudo começou. Como é que foi sua experiência, o seu primeiro contato com a Remax? Ô Marcelo, conta pra gente aí. Bom, Léo, prazer estar aqui com vocês. Já vi os outros podcasts, uma honra estar aqui também. Obrigado. Contar um pouquinho da história. Remax Rios, porque a gente está, na verdade, em Nova Lima, no Vila da Serra. Né? Então, Rios, por causa das montanhas, né? Nossa agência tem o privilégio de ter uma vista muito bonita para a região e escolhemos o nome muito por conta disso. Não era do mercado imobiliário. Eu trabalhei durante um tempo com o cartório e quando eu trabalhei, eu fiz um curso e conheci um corretor de imóveis e a gente começou a se seguir nas redes sociais e depois de um tempo eu voltei para Belo Horizonte, continuei seguindo ele e ele fez a conversão da imobiliária dele em Campo Grande para a Remax, o Kleberson da Remax City Ápice. E comecei a acompanhar de longe, assim. E quando eu voltei para Belo Horizonte, eu decidi, junto com a minha mulher, a gente decidiu empreender. E a gente começou a estudar algumas franquias. E a franquia da Remax, eu fui abordado pela... Nem lembro se era uma gerente de expansão, mas era a Marcela, da expansão da Remax. Fui abordado no LinkedIn. E ela perguntou se eu toparia conhecer um pouquinho do modelo. E quando ela apresentou a Remax, na hora eu lembrei do Kleberson, liguei para ele. E o legal de estar em rede, né, da Remax, ser realmente uma família, ele falou que foi a melhor coisa que ele tinha feito e que eu poderia entrar, que seria uma grande oportunidade. E aí a conversa com a Marcela fluiu, a conversa com o pessoal da expansão aqui da nossa regional fluiu. E foi um caminho muito rápido, assim, em 3 meses eu conheci algumas unidades, duas. A gente assinou o contrato e começou a startar o negócio. Então não era do mercado, sou advogado de formação, né, formado em Direito, e acabei decidindo empreender no mercado imobiliário com a Remax. Ah, que bacana, você falou da sua volta para BH, você estava fora? Morei em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ah, sim. Ah, bacana, legal demais. Eu tive a oportunidade de encontrar com o Kleberson no G4. Sim. E aí ele me contou a história. Eu não sabia que era ele, eu não sabia que tinha toda essa história. Sim. E se eu não tô enganado, uma coisa também que te marcou muito com relação a Remax e o Kleberson foi a forma que ele trabalhou o seu apartamento lá em Campo Grande. Eu tinha comprado um apartamento para fazer um investimento e aí mudei, para mim não fazia mais sentido ter um imóvel lá e aí eu conversei com ele. E aí, o primeiro choque que eu tomei, assim, foi... a gente trabalha 6%. E Campo Grande, historicamente, se trabalha a comissão a 5%. E aí, eu tinha contato com vários corretores, já antes de eu voltar a conversar com o Kleberson a respeito da Remax, alguns corretores estavam trabalhando a venda do imóvel, mas nenhum de forma efetiva. E quando eu conversei com ele, quando eu assinei o contrato, eu falei assim, eu vou entrar de cabeça na Remax, vou entrar, né? Se eu tô comprando a franquia, eu acredito nesse modelo, acredito no negócio e vou obedecer o que o Kleberson tá me falando. Então, aceitei o contrato de 6%, que era, né, totalmente atípico lá da região de Campo Grande, e também a exclusividade, que quem, assim, tá habituado a conversar com outros corretores, a exclusividade sempre assustava, né? E era um prédio recém-entregue que tinha muito potencial, mas ainda estava, né, engateando, assim, muito no perfil de Airbnb, um estúdio, e
Quem foi a corretora foi a mulher dele, a Carol, e em 4 meses eles conseguiram vender no preço praticamente que estava anunciado. Acabou tendo uma negociação, mas foi praticamente no preço que estava anunciado. Fizeram um trabalho muito efetivo, a experiência já foi muito diferente, né? Mesmo eu estando à distância, a 1.000 quilômetros aí de distância praticamente, e eles me passando feedback, me passando posicionamento, como é que estava a questão de visita, questão de procura, como é que estava, como é que não estava, e em 4 meses a gente conseguiu vender esse apartamento lá, esse estúdio. Maravilha. Desse período que você está na Remax há 3 anos? Vou fazer 3 anos no início do mês que vem. Eu entrei, acho que você chegou 1 ano depois. Isso. Nesses 3 anos, hoje em dia, qual o maior desafio aí que você enxerga aí para, de fato, a gente conseguir aí nessa jornada de crescimento aí com a franquia? Cara, como franqueado, como broker, né, que é minha e do Alexandre, principalmente, é recrutar, né? O nosso negócio é de pessoas, é o recrutamento que é o diferencial. Hoje eu estou indo para 15 pessoas, estou numa campanha de recrutamento bem forte, mas essa é a minha principal dor, principalmente na localização que eu tô, né? Que é um público de altíssimo padrão, estou na região de metro quadrado mais valorizado aqui da cidade, né? Inclusive, me parece que o IDH de Nova Lima saiu numa reportagem, era o maior É o mais alto do Brasil, sim. E muito por conta do bairro, né? Assim, do Vila da Serra e do entorno ali. Porque Nova Lima, eu falo muito que Nova Lima são várias, né? Assim, tem a Nova Lima sede, que é o centro, tem a Nova Lima do Alphaville, onde a gente tem até outra unidade, tem a Nova Lima do Jardim Canadá, tem a Nova Lima dos condomínios, tem a Nova Lima do Vila da Serra, que é onde eu tô. Então, são, né, só aí eu falei 5 Nova Limas, né, de um município que é muito extenso e muito diferente. São quantos habitantes que tem em Nova Lima? Você me pegou, eu acho. Deve ser uns 40 e poucos, 30 e poucos mil? Não, acho que é um pouquinho mais. É mais? É mais? Só no Vila da Serra já deve ter isso, uns 40 mil. Por causa dessa extensão territorial. É um dos municípios de maior extensão territorial de Minas. De Minas. Sim. Legal. E o que te motiva voltando para Belo Horizonte, startar em Nova Lima? Eu sou nascido e crescido na região, né? Eu nasci no Vila Del Rey. Meus pais, quando eu nasci em 86, eles moravam no Vila Del Rey. A gente saiu, morou um pouquinho na região Centro-Sul, moramos no Sion, moramos na Serra. Em 97, voltamos para o Bosque da Ribeira, onde o Léo tem uma gestão. E ficamos... Melhor condomínio de BH, na minha opinião, viu? O Bosque é bem legal, eu gosto bastante. Então, mudamos em 97, e aí fiquei até eu casar, primeira vez. Fiquei, então, até 2013 em Nova Lima. Estudei no ED, na Roriz, que é no Belvedere, então muito próximo. Estudei na Milton Campos, que é uma faculdade de Direito em Nova Lima. Espetacular faculdade. Então, minha vida toda estava nessa região, né? Então, quando a gente comprou a franquia, a gente queria essa região, que não tinha... Depois eu soube que já teve uma unidade, mas até o momento que a gente comprou não tinha nenhuma. E hoje a gente é vizinho também, a gente mora 5 minutos de distância da agência. Então é onde eu conheço, né? E aí a gente entrando um pouquinho no modelo Remax, eu sou posicionado na região. Eu ia até falar isso agora. Sim. Como é que é interessante, como é que as nossas histórias aqui se entrelaçam com a região onde é a sede, né? As regiões das nossas sedes, né? Nós 3 aqui, o pessoal que está assistindo, somos franqueados. Eu tô no bairro Serra, ali, praticamente, na verdade eu tô no Cruzeiro, né? No prédio da Amagem, mas eu moro na Serra, então essa região de Serra, Cruzeiro, Carmo, Sion e Mangabeiras é onde eu me criei, né? Onde eu sempre estive. O Alexandre tem uma história também com a Pampulha, né, Alexandre? A minha história é com a região da Pampulha também, a vida inteira aqui. Então, pra mim, aqui eu tô em casa, literalmente. Exato. Por falar em posicionamento, qual que seria a sua pergunta aí pro Marcelo com relação a posicionamento? Eu fiquei curioso, Marcelo, com relação ao que você falou com relação ao recrutamento, né? Porque o recrutamento realmente pro franqueado, pro dono de imobiliária, não só Remax, como do mercado tradicional também, é a maior dor do mercado imobiliário hoje, é essa, né? Da gente conseguir ter um recrutamento constante e efetivo a nível de desenvolvimento e de retenção do nosso time, né? Sim. E você comentou dessa dificuldade, citando a questão de Nova Lima
ter um padrão muito alto e tal. Como que você relaciona essa questão, né, de estar num bairro de ticket médio muito alto, porque teoricamente seria um bairro mais sexy, vamos falar assim, para se trabalhar. Sim. Mas ao mesmo tempo existem outros desafios e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Sobre, às vezes, essa dificuldade de encontrar essas pessoas, aventureiros que devem te procurar para querer fazer carreira no mercado imobiliário de alto padrão que o Vila da Serra entrega. Como que é essa relação aí? Para mim tem algumas questões, assim. Primeiro, hoje a profissão, eu enxergo que tá ficando mais glamourizada, assim, né? A gente tem muito podcast, a gente tem muito reality, muito seriado, né? Na Netflix, você abre... muita influência. Você abre o Netflix, você tem seriados de milhões de dólares sendo negociados, então acaba chamando a atenção. Então, você tem muita gente fazendo essa migração, né? Advogados, a gente estava conversando, eu e o Léo viemos da área jurídica. Hoje, infelizmente, a advocacia, principalmente, assim, conhecendo o mercado de Belo Horizonte, paga-se muito mal, tirando alguns casos, assim. Então, acaba que chama a atenção um comissionamento alto, e aí, no ticket médio que a gente tem, acaba atraindo mais. Então, você tem essa atração, e as pessoas, eu acho que elas têm a ilusão de vendo esses realities, ouvindo alguns gurus, que vai ser fácil, né? Vou apresentar um imóvel e vou pôr a comissão no bolso, né? Faço 2 visitas, pus a comissão no bolso. E não é bem assim. Então, você tem esse lado. E tem muita imobiliária. Acho que assim, isso é meio clichê, mas toda região tem muita imobiliária hoje, muito por conta disso que eu falei. Então, acaba se tendo uma concorrência, né, de outras imobiliárias no mercado tradicional, e aí está muito acostumado. O que você vai me gerar de lead? Né, eu escuto muito isso, né? Seja pessoas que estão acostumadas na área de vendas ou que já são do mercado imobiliário. A pergunta quando eu converso com essas pessoas, o que você vai me gerar de lead? O que você vai facilitar o meu trabalho para que eu ganhe essas comissões que o mercado imobiliário paga? Então, eu tenho que quebrar essa ideia, esse paradigma que as pessoas veem. Então, eu tenho muita dificuldade em relação a isso. E o alto padrão, para mim, é uma construção. Eu acho que você tem que estar inserido. Eu acho que você não acorda simplesmente, vou trabalhar o alto padrão, o luxo. O luxo é uma construção. Você tem vários caminhos a serem percorridos para que você chegue nesse alto padrão. Então, eu falo muito isso quando eu faço entrevista, reunião de recrutamento, construa a sua carreira e vá ganhando musculatura nesse sentido. Então, não é demérito, não é ruim você começar num ticket médio baixo e ir ganhando musculatura, claro. Ainda mais se você não veio do mercado imobiliário, você não está acostumado nessa relação, nessa intermediação. Então, se você construir, né, construa um pé de meia, vá mais confortável para atuar no Vila da Serra. E assim... Vai trabalhar alto padrão? Conviva com alto padrão. Esteja inserida onde os seus clientes estão inseridos. Questão da ambiência, né? Questão da ambiência. Então, vai ter que investir em relacionamento. Exato. Então, para mim, não é gasto. Eu falo assim, quando eu vou recrutar mulher. Você mora onde? Eu moro em tal bairro. Quanto custa sua unha no tal bairro? Custa R$30. Então, você quer atuar onde? Quer atuar no seu bairro? Tá, beleza. Não tem problema nenhum você pagar na sua unha R$30. Mas você quer atuar aqui no Vila da Serra, que eu sei que a unha custa 80. Então, um aumento de R$50 aí. E unha, sei lá... Mais de 100%. Mais de 100%. Quase, e mulher geralmente faz unha uma vez por semana ou de 15 em 15 dias. Então, é um aumento muito grande. Mas o que isso pode te trazer de renda? Porque na hora que você está sentada junto com a manicure, que a manicure é uma super fonte de informação. Você está sentada ao lado de uma potencial cliente ou de uma vizinha e você, né, assim... Usando as ferramentas que a Remax te oferece, você está identificado, você conversa, marca, né? Você está com a marca, né, a manicure vai te perguntar o que você faz ou por que você está aqui. Você começa a conversar, a pessoa do seu lado vai escutar. Então, o que era um gasto, né, um prejuízo, pode se tornar um investimento muito barato. Fazer parte no final do ano. E aí, para mim, tudo. Né? Academia, mesma coisa, o beach tênis, carro, restaurante, eu falo muito assim, você quer atuar aqui no Vila da Serra, então vem tomar cerveja aqui no Vila da Serra.
né, vem tomar sorvete aqui no Vila da Serra. Não sei se quem tem a Migarba ali na Alameda Oscar Niemeyer, final de semana fica lotado. Inclusive, Marcelo, tem vários casos na Remax de corretores que começaram a trabalhar em uma determinada região, nem ali moravam, e com o crescimento na própria profissão, né, acabaram migrando aí para sua zona de posicionamento, que é o que nós estamos falando aqui, inclusive é muito importante, que é o corretor fazer parte ali da paisagem, como bem diz a Mônica Silva, inserido, né, no meio. De onde da região onde ele trabalha. E uma outra questão que você levantou aí, muito bem explanado, foi a questão do corretor que espera leads prontos, né? Ele às vezes não entende que na Remax, eu gostaria que você falasse um pouco disso, existe uma trilha, uma carreira, né? Um caminho para ele percorrer e abraçar a profissão e ter um desenvolvimento aí. Porque forte. Só para poder complementar isso aí e para ser bem direto, que eu acho essa conversa de lead aí uma baita de uma baboseira, né? Porque para mim, o corretor que pensa assim, ele nada mais é do que escravo da imobiliária que ele escolheu trabalhar. E mostrador de imóvel. Então, se você tá nesse ciclo aí, meu amigo, sai desse negócio aí o quanto antes, se liberta disso aí, vira corretor de verdade. Isso não te pertence. Isso não te pertence mais. Tem muita informação, dá para estudar, dá para se qualificar. Você pode gerar muito mais leads, você pode ter muito mais resultado. Descobrindo como você pode ser um gerador de leads, né? E o Marcelo já deu várias dicas aqui agora, né? O Léo falou de virar paisagem, foram várias dicas. Enfim, você convive muito com isso lá, Sim. porque eu sei que a guerra das imobiliárias por ser um bairro sexy é muito grande. Sim. E eu acho que você vai ter bastante para falar pra gente com relação a isso. Só aproveitando essa questão aí que você falou, eu tenho uma corretora que mora em Nova Lima sede. Ludmila. Excelente pessoa e corretora. Sim. Ela acabou de completar um ano de mercado imobiliário, um ano de Remax, então... Completou um ano agora. Ela é toda formada na nossa metodologia. Tá E na Alameda Oscar Niemeyer, que é a rua, a Alameda mais importante, a principal do Vila da Serra, ela estava panfletando o imóvel que ela tinha captado. Identificada, estava numa das lojas entregando, conversando com clientes, e uma pessoa abordou ela e falou assim: olha, o que você está fazendo? Eu falei assim: não, tô fazendo a promoção do imóvel que eu tenho captado. Olha que legal, né? Aí, né, as nossas cores. Ela falou assim: achei que era curso de inglês. Eu falei assim: não, é imobiliária. Ela falou assim: nossa, que trabalho interessante. Eu tenho um amigo que é construtor no Vale dos Cristais. E Vale dos Cristais hoje é o metro quadrado mais valorizado entre os condomínios, só perde talvez para o Riviera. Mas mesmo assim, acho que ainda é um pouco mais caro, assim. Então ele falou assim: olha, meu amigo é construtor no Vale dos Cristais. E ele está precisando vender uma casa que eles acabaram de entregar. Pegou o telefone. Salomão, nem sei se eu posso falar o nome dele, mas enfim. Salomão, eu estou aqui com a Ludmila, pessoa fantástica, aí jogou ela lá para cima, assim. Ela vai ajudar a vender sua casa. Aí ela me ligou no dia seguinte, acho que na mesma noite. Marcelo, você não acredita o que aconteceu? Eu estava promovendo o imóvel, era uma casa que ela tinha captado. E conheci tal pessoa, vai me apresentar um construtor no Vale dos Cristais, uma casa de 14 milhões de reais. Olha só. Então, bacana. Estando identificada, fazendo a promoção do imóvel dela. Fazendo posicionamento. Abriu uma porta que ela nunca imaginou que seria aberta, né? Então, você trabalhar um imóvel desse... É claro, imóvel de construtor, tem uma série de outros requisitos pormenores, né? Que, se for o caso, a gente explica depois. Mas, enfim, abriu uma super porta, criaram uma conexão incrível, assim. Então, tudo que ela precisa no condomínio, ela tem essa abertura com esse cliente, que é construtor e mora lá, então conhece todo mundo. Então, fazendo o básico, fazendo o simples, né? E aí, questão dos leads que vocês me perguntaram. O nosso modelo de negócio principal, né? Acho que o mercado imobiliário é muito vasto, mas a gente acaba focando na captação, no atendimento ao cliente proprietário. E isso nos dá segurança de um trabalho bem feito, bem prestado. Então, quem domina a captação vai ter recorrência no mercado imobiliário, muito que é algo que é muito difícil, né? Assim,
difícil para o mercado tradicional, porque fica nessa geração de leads, então a jornada do cliente comprador às vezes é muito longa e imprevisível e promíscua. Verdade, né? Porque ele está procurando com todo mundo. Né? Então ele está, assim, a gente tem estudos que mostram que o cliente comprador tem 10% de chance de comprar com você, de fechar um negócio com você. Então ele está procurando com outras 9 pessoas também. Enquanto quem domina a captação é muito mais assertivo. Pode fazer 1, 2, 3. Às vezes nem enche uma mão de visitas e vende o imóvel. E o comprador vem a reboque das nossas gestões exclusivas. Exato. Cujo foco, evidentemente, no modelo da Remax são os proprietários. Sim, exato. Perfeito. Uma outra dúvida que eu tenho com relação a esse mercado do alto luxo, eu vi uma entrevista do Akram Rajab, o regional lá do Rio Grande do Sul. Nosso de Santa Catarina, perdão. E lá ele fala o seguinte, que ele está em Santa Catarina, Balneário Camboriú, aquela coisa toda, Itajaí e tal. E ele fala, olha, tem muito corretor... Primeiro que em Balneário todo mundo é corretor, né? E chega um ponto que o corretor entra dentro de uma agência, nunca foi corretor, e ele já quer trabalhar lá em imóvel de 10, 15, 20 milhões, né? Ele vem, apresenta, traz a marca e tal, tem a metodologia, acaba que ele consegue trazer essas captações. E acaba que cria uma expectativa de que, não, peguei um imóvel de 15 milhões aqui, eu vou trabalhar, esse aqui eu vou vender ele esse ano, pô, meu ano tá feito e tal, não sei o que, tá maravilhoso. E acaba que essa venda não acontece, né? E durante essa entrevista ele diz o seguinte, de que o corretor de imóveis ele precisa ter uma carteira em que 20% delas são esses imóveis aí acima de 2 milhões. 80% imóveis abaixo de 2 milhões que dão o giro ali, dão uma musculatura para ele poder girar. Qual que é a sua opinião com relação a essa afirmação que ele fez? O que você pensa? O que você tem de afirmação nesses anos de mercado aí que você tem? Assim, eu tenho pouco tempo de mercado, mas é legal uma coisa que você fala muito, assim, a gente estando dentro de uma franquia com um modelo muito consolidado, a gente já sai na frente em muita coisa. Então, assim, apesar de eu ter 3 anos de mercado... Encurta caminho. Encurta caminho demais, assim. Então, na prática, com as minhas corretoras, assim, com os meus corretores, eu falo minhas porque eu tenho mais corretoras do que homens, mas... É muito isso, né? Assim, então a pessoa escolhe, assim, a venda do alto padrão, a venda de um ticket maior, ela é mais demorada, né? O cliente, não que ele seja mais instruído, mas ele pesquisa mais, ele estuda a região, ele conversa com as pessoas do entorno, geralmente tem um amigo, tem um parente que mora na região, então ele... Assim, a jornada... Uma decisão mais demorada. A decisão é um pouco mais demorada. E a gente não tem esse tempo, às vezes, né? Para esperar esse momento. É claro que pode ser um tiro muito certo e você vender uma casa de 2, 3 milhões rápido. Mas a tendência é que não. Né? Então, ele tendo essa carteira dividida dessa forma, é o ideal. Porque realmente isso acontece. Né? Assim... Você deve ver muito isso lá. E assim, já deve ter visto algumas histórias. Sim, os corretores que mais produzem na minha imobiliária, eu vejo muito isso. Tem as captações, assim, são captações geralmente na mesma região, no mesmo bairro, às vezes, de diferentes valores. E aí a gente chega nessa recorrência. Vende o mais barato, vende o caro, e aí vai... Mês a mês você vai tendo venda, ou 2 vendas, às vezes 3 vendas. Você confere uma certa liquidez na carteira, né? Cada corretor. Exato. Com imóveis mais baratos, né? Vamos dizer assim. Porque, naturalmente, isso é uma questão até matemática. O imóvel que é mais... tem um preço mais em conta, ele é vendido mais rapidamente. Um imóvel com preço mais... alto, ele demora mais para vender. Em compensação, a comissão é maior, né? Tanto no Vila da Serra quanto no Buritis, que é um bairro que é próximo lá da minha agência, e aí eu tenho corretoras que trabalham muito bem posicionadas nesses bairros, eu vejo muito isso. Você tem o ticket médio, né? Mas você tem os que são abaixo, você tem os que são acima, né? Por isso que a gente é o médio. Então, assim, os que são abaixo do ticket médio são realmente vendidos mais
com mais celeridade, os outros um pouco mais demorados, mas depende muito do momento, da promoção, e aí eu falo da muito motivação assim, do cliente, da motivação né? do cliente e preço, né? Imóvel bem precificado, vende. Não tem como, assim, fora algumas exceções, assim, mas via de regra, o imóvel bem precificado vai vender. Então, a gente passou por uma situação recente, deve ter 3, 4 meses, em que era uma casa no Estoril, então uma casa de rua, ela, talvez, não por sorte, mas assim, ela estava regularizada, tinha habites, então poderia ser financiada, que tem muita casa ali na região que não tem, então é um dificultador. Então era uma casa de 2.800, ela estava com exclusividade com outra imobiliária do mercado tradicional, mas não era uma gestão. Né? Era uma exclusividade que estava escondida a 3.200. Coloca a placa e deixa lá. Coloca a placa e deixa lá. Então ela estava sendo vendida a 3.200. Durante esse prazo de 180 dias com essa outra imobiliária não foi vendida. Nossos corretores apresentaram a nossa forma de trabalho. Conseguimos uma redução do preço, e aí o proprietário entendeu muito isso, foi muito parceiro. Então, de 3.200 já foi anunciada por 2.800, e com 15 dias chegou uma proposta de 2.600. Aliás, de 2.400, e a gente acabou fechando em 2.500. Então, o proprietário ainda tinha uma margem, né? E, com 15 dias, um imóvel que já estava no mercado há mais de 6 meses, a gente conseguiu vender, porque a gente fez uma promoção correta. Precificou bem, ajustou bem o preço e conseguimos vender. O imóvel que, casa de rua, você vai concorrer com casa de condomínio, né? A gente está muito próximo ali. Mas a gente foi muito assertivo, a promoção assim, foi fantástica. Assim. Vários corretores parceiros promoveram o imóvel porque viram a qualidade do nosso trabalho. Então, eu cansei de receber patrocinado de outros corretores, de outras imobiliárias, do nosso imóvel, da nossa filmagem, das nossas fotos. Então, legal. Foi um imóvel que chamou muita atenção, tanto que foi vendido em 90 dias. Que bacana. 90 de 45, desculpa. Normalmente um imóvel não é vendido, na maioria das vezes, por 2 motivos, né? Ou a estratégia está equivocada, que é pulverizar o imóvel no mercado com preço meramente especulativo, ou ele está fora de preço. Exato. Né? Ô Marcelo, aqui a Remax me trouxe muito propósito, acredito, para todos vocês. Nessa metodologia aí de vendas da Remax, nos valores da empresa, o que é que mais te encanta? Eu sinto muito na pele a resiliência, né? Assim, acho que a gente tem que ter tanto o corretor quanto o franqueado ou o broker, seja ele contratado ou, no meu caso, eu sou franqueado e broker. É resiliência, assim, tem um processo, tem um modelo. As coisas vão acontecer. E aí, o Acna fala muito isso. A gente é mais que uma imobiliária, é uma escola de formação. De corretores, né? De pessoas para o mercado imobiliário. E a gente acaba também sendo educado, né? O broker, o franqueado também é educado nesse modelo. Então, e aí ele dá muito exemplo do advogado, né? Então, a pessoa entra no primeiro período de direito, a gente, nesse caso aí, você não é ninguém. Então, você vai fazer estágio a partir do 3º período, você ainda não é ninguém. Você forma, você vai ganhar pouquíssimo, assim. Então, você tem que buscar especialização, você tem que buscar um mestrado, você tem que buscar alguma coisa para você começar a criar também o seu perfil profissional, né? E às vezes as pessoas têm uma imagem no mercado imobiliário que tudo vai ser muito rápido. Basta eu entrar que eu vou fazer uma visita, vai acontecer muito rápido. E não é. Tem que viver o processo. Tem que viver o processo, tem que ter essa resiliência, tem que pagar o preço, que as coisas vão acontecer. Sim. Quem planta bem, vai colher bem. Isso me mostrou ao longo desses 3 anos que é muita verdade. Assim. Se você segue nosso modelo... Basicamente é seguir o modelo. Basicamente é seguir o modelo, não inventar a roda, não tem necessidade nenhuma de inventar a roda. É fazer o básico bem feito, que as coisas vão acontecer, né? Você falou do Acna aí, é interessante, ele sempre, um abraço aí pro nosso amigo Acna, que sempre lembrado, né, em todos os podcasts, as rodas aqui de bate-papo, é uma referência valiosíssima para nós, cara espetacular. E o Acna costuma dizer, na verdade, que nós somos 3 em 1, né? Sim. Nós somos um coworking, nós somos uma escola profissionalizante de corretores, né, que faz os corretores performarem, e uma imobiliária. Sim.
E essa parte da formação, para mim, é muito importante, assim, realmente, porque... Seria o que mais te encanta? Infelizmente, a entrada, né, é praticamente inexistente, né? É muito rasa. A barreira de entrada, basta ter um curso, o ensino médio, você consegue se matricular no TTI. Hoje tem uma infinidade de escolas, então você tem presencial, você tem online, você tem por correspondência, enfim. Você consegue concluir o curso técnico em 3, 6 meses. Quando não é um dia, né? Vai no final de semana lá no Rio de Janeiro e tira o crédito. Então, não façam isso. E então, é muito pouco. E aí a pessoa é largada, é solta numa imobiliária. Aqui, toma uma lista fria, liga que eu tenho X produtos aqui e oferece. Você nem sabe quem é a pessoa, não sabe o perfil dessa pessoa. Conversei com um corretor uma vez de uma construtora. Ele... preferiu seguir na construtora, mas a gente continuou a conversar um pouquinho assim. Aí ele falou assim, fui num evento de bancário, peguei telefone de todo mundo lá, você compra essa lista? Eu falei assim, pra que eu vou comprar essa lista? Não, pessoas com renda boa, né, eram perfis de gerentes e tal. Eu falei assim, tá, e aí? Eu não conheço as pessoas, eu não tenho relação nenhuma com essas pessoas, eu vou abordar de uma maneira fria, pra que eu vou comprar a sua lista? Aí ele parou um pouquinho no telefone assim, acho que deu tela preta assim. Aí eu falei assim, infelizmente eu não tenho interesse. Aí ele falou assim, não, então tá bom, vou oferecer para outra pessoa. Então, aí seguiu o caminho dele, assim. Porque acaba que é muito focado em potenciais compradores, né? Em fechar um negócio. E aquela questão que eu levantei, que nós levantamos, né? Mas que é importantíssimo, porque é o sujeito poder trilhar uma carreira, um caminho, né, de sucesso aí, onde ele possa construir uma jornada aí super exitosa no mercado imobiliário com a aplicação do que a Remax ensina. Até pra gente poder entrar nesse assunto aí, que eu acho que é um tema que a gente ainda não abordou muito aqui no nosso podcast, que é o tema desse plano de carreira, né? Que, pra quem ainda não sabe, um dos grandes diferenciais do nosso negócio é o fato do corretor de imóveis ter um plano de carreira, né? Exato. Porque o corretor de imóveis refém de lead é um corretor de imóveis que vai receber ali entre 20%, no máximo 40% de comissão. Se ele tiver um salário fixo, uma ajuda de custo, vai cair ainda mais essa margem de comissão dele. Então, assim, um corretor de imóveis de alta performance, ele nunca vai se prender a isso e não deve se prender a isso. Mas o corretor de imóveis, para ele chegar na alta performance, ele precisa investir na carreira dele. E sem ter margem de ganho no comissionamento, ele não consegue ter um investimento. Entendendo isso, a gente tem um plano de carreira que o corretor de imóveis pode alcançar até 70% de comissão, né? Então, a gente está falando de Belo Horizonte, uma cidade que a média de comissionamento, o comissionamento padrão é de 6%, 70% de 6% é 4,2% do valor do imóvel. Então, é um valor bem alto, né? E quem o Marcelo até citou, que já no primeiro ano já está galgando aí esse plano de carreira, é a Ludmila, né? Isso, Marcelo? Sim. Como que funcionou esse desenvolvimento aí, né? Só aproveitando, assim, o mercado tradicional é muito dividido, né? Assim, você tem o captador, que geralmente ganha por captação, então às vezes ganha R$100 por captação e pega imóvel fora de preço para, assim, né? Não tem um compromisso de vender. Não tem um compromisso de vender porque vai passar a bola para outro corretor, que aí é o outro corretor que vai querer que o lead chegue para ele. Né? Então, são duas pessoas que às vezes não dialogam na mesma imobiliária, um focado em pôr para dentro, o outro focado em que a imobiliária forneça o cliente para ele e que não tem diálogo, não tem gestão, não tem nada, na verdade. Né? Assim, o processo ele quebra no meio. O processo é totalmente quebrado. E o nosso corretor, eu falo muito lá que ele é artesanal. Né? Assim, que ele acompanha o processo do início ao fim. Então, lá não tem essa divisão. Eu sei que algumas unidades têm gerentes, mas o modelo Remax te permite a ausência do gerente muitas das vezes, sim. Porque o corretor é dono do próprio negócio. Exatamente. O corretor faz todo esse processo da gestão, né? É claro, eu formado em direito, eu dou o suporte jurídico. Sim. Mas o corretor que fez a captação, que tem o controle da captação, é o corretor que vai ter condição de fazer um bom fechamento também.
né? Então, então ele vai acompanhar todo o processo, seja ele com o cliente comprador, seja com o corretor parceiro. E aí, fazendo a negociação, fazendo a intermediação. Sobre plano de carreira, né? Eu acho que talvez a imobiliária que melhor paga o corretor, né? Mais valoriza a figura do corretor. Sem dúvida. E aí, eu escutei uma vez de uma pessoa da rede que você tem que incentivar seus corretores a chegarem nesses patamares, né? Porque isso acaba trazendo para você outros bons números, outros bons corretores. Então, eu incentivo muito toda a minha equipe a serem os corretores top producer, né? Então, só que isso é construído. Isso é a gente transformar os corretores em realmente empresários do mercado, né? Hoje eu tenho 2 top producers. A transformação dela foi muito rápido, que é a Lud, a outra é a Adriana, que sou também muito suspeito para falar dela. Tem 5 anos. Também, Adriana. Tem 5 anos de Remax. Era de outra unidade, acabou indo para a minha. Pra sorte sua. Pra minha sorte. E eu incentivando muito ela a virar top producer também. Então, por quê? Porque é uma decisão empresarial. Né? Porque na Remax o corretor nos contrata. O corretor contrata o franqueado ou o broker. E aí vai pela afinidade, vai pela... se o santo bate, a distância da casa, enfim, essa série de questões que levam o corretor a contratar a agência. E por que ele nos contrata? Porque a gente oferece uma super capacitação, né, com as nossas ferramentas. A nossa regional faz treinamento mensal. A Remax Brasil investe muito, né? A gente tem uma universidade online à disposição. A gente tem uma rede com mais de 9.000 agentes no Brasil para que possam fazer parcerias. Então, é um universo muito amplo, vasto, para que o corretor nos contrate. E, além disso, eu ofereço uma outra série de requisitos, né? Então, assessoria jurídica é comigo, minha experiência em cartórios me traz um conhecimento, então eu acabo tendo relação com alguns titulares de cartório que, querendo ou não, acelera um registro, acelera uma escritura. Tem sites de captação, tem fotógrafo, enfim, eu ofereço um super serviço para que os... Com muita competência. Obrigado. Para que o corretor nos contrate. E para que o corretor chegue a esses patamares, ele nos contrata por um valor maior. Todo mundo aqui, nós 3 já escutamos, eu vou pagar para trabalhar? Não, você está contratando um serviço, uma estrutura que, na minha opinião, é um valor módico, um valor simbólico. Simbólico, para o que vai, além de toda essa estrutura, você chegar a um patamar de 70%, né? Igual você falou, de 4,2% da comissão. Então, é um valor muito módico. Então, eu acabo incentivando. Mas é uma série, assim... Como é que a pessoa enxerga que ela toma essa decisão? Também, né, exato, porque, igual eu falei, ela tem que ter essa visão empresarial. Ela tem que abrir um CNPJ, ela tem que ter uma contabilidade, tem que passar e emitir nota fiscal, tem que estar registrada no CRES também como PJ, além do pessoa física, né? Então, só nessa brincadeira aí, são pelo menos R$2.000, né? Assim, o CRES anual acho que dá 900, o CRES pessoa física, o CRES PJ mais R$900, mais contratar uma contabilidade. Então, anualmente, a pessoa tem, assim, volto a dizer, também é um valor módico para você ter essa 30, 40 mil reais? Exato, para você ter uma comissão muito mais alta, ganhar mais Não existe grandes resultados sem grandes investimentos. Exatamente. Isso que você está falando vai de encontro a um outro ponto importantíssimo que eu gostaria que você falasse também, Alexandre, é a questão da Remax incentivar o perfil empreendedor do corretor de imóveis. Ele é um corretor empreendedor. Sim. É como se ele fosse uma empresa associada a outra empresa. Eu falo muito que a gente é uma incubadora de empresas, assim, iguais as startups, assim, as pessoas que investem, você atrai essas pessoas com esse perfil, assim. Mas, infelizmente, também no Brasil, a gente tem uma cabeça, uma mentalidade
que não incentiva tanto o empreendedorismo. Então, eu esbarro muito também, o que você vai me dar de fixo, o que você vai me dar de ajuda de custo, né? E a gente vai tentando quebrar e mostrar que você ser dono do seu negócio, você buscar recorrência, ter essa e assim, com todo esse suporte que a gente falou aqui, né, da rede, da Remax, da agência, é muito cômodo para você empreender. É claro, mas você tem que investir, você tem que ter essa mentalidade. Nada vem de graça, né? Assim, você não vai ter uma alta comissão sem fazer nada. Você não vai ter um alto retorno. E aí volta a falar do Acra. O Acra fala muito isso, o Thiago lá do Rio Grande do Sul fala muito isso. Você tem que começar a planilhar, você tem que ter as coisas muito claras na sua cabeça, de números, né? Então, se você faz uma captação de 50 mil reais, vamos arredondar, de 100 mil reais, em que 3% é a captação, então 3%, metade, é os 50 mil, quanto que você vai investir para ter esse retorno, né? Se você investir R$1.000, você vai ter um retorno de 49 mil reais. Então, assim, não existe outro negócio no mundo que tem a margem de lucro, enfim. E isso os 3%, sendo que você pode investir R$1.000 e ter 99 mil reais, né? Assim, se você tiver a perna da venda também. Então, as pessoas, a gente tem que fomentar muito isso, né? Assim, abrir os olhos para isso, abrir os olhos para o retorno que você tem sobre o capital investido. Que a gente não tem essa educação financeira, a gente não tem essas matérias. Hoje, com a internet mais, assim, mas a gente não é educado para isso. Então, quanto mais preparado ou mentalidade empresária você tem o seu corretor, ele tem essa visão. Então, assim, fiz uma captação de uma casa de 1 milhão, tem 60 mil de comissão, quanto que eu posso investir? E você também tem uma trava. Chegar um momento e falar assim, não é mais viável eu trabalhar esse imóvel. E aí entra outra coisa que eu falo muito, e acho que vocês falam isso muito também, a gente fala muito não. A gente é uma imobiliária que tem a condição de falar não. Que o mercado tradicional está acostumado a falar sim para tudo. Então, o proprietário, eu tenho as fotos no meu WhatsApp, eu vou mandar aí para você. Se você tiver cliente, você traz? Sim. Nem te convida para conhecer o imóvel. Nem te convida para conhecer o imóvel. Eu quero 1 milhão, você anuncia por 1 milhão? Sim. A chave está com o porteiro. Então, o mercado está muito acostumado a falar sim, e eu falo, olha, você está na Remax, você pode falar não. Claro. Se for para trabalhar... o cliente, inclusive. Exato. Se for para trabalhar dessa forma, a gente já demitiu o cliente, né? O cliente que recentemente, ontem, aliás, a gente encerrou. Tem que demitir. A gente encerrou uma exclusividade que não era mais viável, não fazia mais sentido. Então, a gente tem esse poder. Eu acho que foi semana passada, e assim, aí outra formação. A Remax tem podcast muito rico, muito variado. Semana passada foi com o Kaká, e ele fala isso, muito claro, assim. A partir do momento que eu passei a falar não no mercado imobiliário, eu passei a ser respeitado. Impressionante. As pessoas dão mais valor. Muito mais, com certeza. E aí volta com muito mais... O cliente depois volta, né? Aberto a aceitar tudo aquilo que a gente propôs desde o início, né? Bom, a gente tá nos momentos finais aí. Vamos fazer as considerações finais aí, Léo? Vamos lá, vou fazer uma pergunta para vocês dois. Depois dessa conversa fantástica com o Marcelo. Obrigado. Gente, nós estamos caminhando para o final aqui. Rapidamente, se você pudesse externar o convite para um profissional aí que esteja interessado em fazer uma transição de carreira e ingressar lá nos quadros da Remax Rios, o que você diria aí para tanta gente que vai nos assistir? Também manda essa pergunta para o Alexandre. Cara, é muito difícil, assim, é muito do momento da pessoa, mas eu gosto sempre, para mim, a conversa tem que ser sempre pessoal, a pessoa tem que ir sempre na agência, então... conhecer a estrutura que está à disposição dele. Então, fica o convite para quem tem interesse em atuar no Vila da Serra ou mora perto, ir lá na agência, tomar um café e a gente explicar, conhecer, entender o perfil da pessoa, porque a gente ouve muito também na Remax. Agora me fugiu, mas todo mundo... A Remax é para todos, mas nem todos são para a Remax. Exatamente. Porque a pessoa, às vezes, está muito empolgada, a pessoa, nossa, que modelo fantástico, mas, às vezes, não é o perfil. Às vezes, ele é uma pessoa acostumada com a CLT, às vezes, é uma pessoa acostumada com a ajuda de custo. Então, a gente vai entender o perfil. A gente, né, eu
Eu sou uma pessoa de muita receptividade, assim, gosto de escutar, gosto de conhecer. Voltando ao exemplo da Lud, era uma pessoa que, se eu fosse seguir o modelo ao pé da letra, eu não a contrataria, ela não estaria nos quadros, porque ela estava vindo de uma situação financeira, até pessoal, né? E financeira muito difícil, mas eu enxerguei nela muito potencial, né? A Adriana, mesma coisa. Todo mundo que está lá, eu sempre enxergo potencial, porque tem alguma coisa para a gente trabalhar. Tem algumas que rapidamente não se adequam. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas se você tem vontade, se você tá acostumado com a área de vendas, que eu acho que é muito importante também, a Remax é uma excelente oportunidade para você. Você vai ser muito bem acolhido, a rede te acolhe muito bem, e você vai ser formado. Né? Isso que eu gosto de deixar muito claro. Você vai ser preparado para ser um corretor profissional. Top de linha. Exato. Top producer. Palavra do momento aí. Perfeito. Então, você aí que está assistindo, quer fazer uma transição de carreira, não está satisfeito onde você está, quer entender um pouco mais como funciona o mercado imobiliário, entre em contato com a gente. Alexandre na região da Pampulha, o Léo tá lá na região Centro-Sul, região de Nova Lima, Vila da Serra, o Marcelo tá lá. Para você também que é dono de imobiliária, quer crescer a sua imobiliária, quer fazer parte da família Remax também, procure qualquer um de nós, ou tá a nossa regional também. Honra, né? Vai ser uma honra ter você como nosso colega. E para você também que tem imobiliária, tá cansado de ter um custo fixo também absurdo, cara, a gente vem ser team leader também em uma das nossas agências. Cara, sério, faz conta aí, você vai ver que a conta não fecha. Vem trabalhar com a gente, você vai ser muito mais feliz. Vai trabalhar mais... Vai ser mais reconhecido. De forma mais assertiva. De forma mais assertiva. Tendo recorrência. E tendo recorrência, né? Que isso é muito importante. E diminuindo o custo fixo que você tem hoje, mantendo uma estrutura aí com a sua imobiliária, tá? Então, abra o coração, né? Conheça um pouco como que esse negócio funciona. Vem conhecer um pouquinho do futuro, né? Assim, o Alexandre fala muito isso. A gente... Querendo ou não, a gente está há 20 anos do mercado na frente. Com todo respeito. Sim. Com todo respeito. Sim. Mas a verdade é que, cara, não tem como. É isso aí, Diga aí, Léo, vamos finalizar. É isso aí, pessoal. Vamos caminhando aqui pro final. Agradeço aí a galera que tá assistindo ou que vai assistir o nosso podcast. Uma honra ter te recebido aqui, Marcelo. Você obrigado. É um cara nota 1000. Obrigado. Todos nós temos grande admiração por você. Muito obrigado. Você leva o nome da Remax aí no mais alto nível. Obrigado. Tamo junto. Abraço. Obrigado. É isso. Valeu, galera.